Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Syntalks, o programa que conecta você com empreendedores e empresários com jornada de sucesso. Estamos aqui hoje com o Felipe, um empreendedor que vem navegando na área comercial e muito mais. Fora da curva hoje, ele está à frente da área comercial da Medico, uma startup da área de saúde, que nasceu fora do Brasil e está ganhando mercado aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Felipe. Prazer recebê-lo aqui hoje. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Tenho certeza aqui que será um papo de grande conteúdo, de uma troca excelente. Maravilha, Felipe. Para quem não te conhece ainda, o nome eu já dei um spoiler, né? Mas a área de formação, Felipe? Eu sou formado em administração, né, e caí de paraquedas no mundo de vendas e venho aí há quase 10 anos trabalhando nesse segmento, focado principalmente em canais indiretos de venda, parcerias e canais de uma forma completa. Bacana, Felipe. Vamos explorar um pouco aí dessa área de parcerias e canais indiretos. Mas antes disso, Felipe, tem um mito aí que fala que existe um bichinho que anda por aí, o bichinho do comercial. De uma vez que ele é picado, a pessoa ali veste a camisa do comercial e ela só consegue vender. Eu acredito muito na existência disso, tá? Desse bichinho aí, porque eu comecei numa área financeira. Eu, na verdade, até voltando um pouco para trás, eu fiz um semestre de educação física. Não. Porque eu acredito que quando você é muito jovem, você não tem a condição de ter a certeza do que você quer. Fiz um semestre de educação física, vi que não era para mim e falei que a administração seria algo que poderia me abrir mais portas, porque é um segmento que pode te trazer uma amplitude muito maior. Né? E depois você pode ter uma escolha melhor para onde você quer ir e se especializar. Comecei na área financeira, sendo estagiário financeiro, eu falei assim, isso aqui já não é para mim. Eu quero entender mais sobre finanças depois. E me deram uma chance no comercial. E por mais que eu me considere uma pessoa tímida, eu me considero uma pessoa muito comunicativa. E eu comecei a aprender a gostar dos sims que eu ganhava em vendas. Então, os nãos, eles eram muito doídos no começo. Eu acho que todo mundo que começar em vendas vai passar por isso e ficar sentido muito com os nãos, mas os sims, eles foram me trazendo cada vez mais ambição e cada vez mais interesse de estudar algo que eu me identificava. Então, esse foi os primeiros passos assim, em venda, sabe? Você falou uma coisa bacana, Felipe, que eu falo isso desde que eu me entendo por gente profissionalmente, que na minha visão minha, obviamente, é muito mais importante a gente saber do que não gosta do que das coisas que a gente gosta. Que a gente pode gostar mais de uma coisa e tendemos a gostar de uma coisa mais do que outra e ok. É um processo de autodescobrimento profissional, como você falou ali, enquanto jovem ali, nos 18, 19 anos, também eu não acho que a gente tem, nem todos têm a capacidade de maturidade de falar, eu vou seguir isso o resto da vida e se amarrar naquilo o resto da vida. Que às vezes é o problema do profissional infeliz, né, Felipe? Você amarra numa coisa que não faz sentido pra ela, né? Exatamente. Eu tive a bênção, vamos falar assim, de ter uma família de professores. Então eu lembro muito que a minha avó falava que ensinar é muito gratificante. E quando você vai começando a aprender sobre vendas, você vai entrar em diversas metodologias. Se você colocar hoje no Google aulas e metodologias de venda, você vai encontrar um zilhão. Mas a palavra gratificante para mim eu fui entender ao longo do tempo, sabe? Porque quando você está vendendo de forma genuína, querendo ou não, você está tendo uma troca e uma oportunidade de ensinar algo a alguém também. E que esse ensinamento seja através de uma possível parceria. Né? Por que não? A pessoa do outro lado tem uma oportunidade, tem um desafio, tem uma demanda, tem um ponto de melhoria. Você provavelmente espera-se que você tenha uma possibilidade de solução. Então, fazendo um bom diagnóstico, você vai ensinando, querendo ou não, ela um pouco sobre o mercado, sobre soluções, sobre como resolver, ou sobre as oportunidades que estão na mesa, e isso ajuda muito, né, no processo comercial. Tem alguns pontos aqui que eu quero explorar depois, mas só pra gente pegar esse comecinho dessa jornada ainda, qual foi o momento, ou se teve esse momento, que você se viu, Felipe, vendedor? Assim, eu sou um vendedor e quero seguir na área comercial. Boa pergunta. Eu acho que são dois momentos principais. O primeiro momento foi numa loucura de jovem, onde eu descobri um pouco de ambição. Eu estava saindo de uma empresa por não me identificar. Foi a primeira empresa que me abriu as portas, mas por não me identificar muito com o produto. E o meu chefe da época, que eu sou muito grato a ele, falou assim comigo: Felipe, você já tem para onde ir? E eu estava saindo da empresa para buscar outro desafio,
mas também porque eu já tinha combinado uma viagem para fazer de formatura, digamos assim. Eu falei assim, não tem, eu vou fazer essa viagem, na volta eu vou decidir para onde eu vou começar a buscar. E ele falou assim, eu tenho então uma indicação para você fazer. Eu não aceito te perder, eu só aceito se for para essa empresa. E nisso, na minha volta, eu conversei com uma pessoa que se chama Ludmila, né, que foi uma das minhas principais líderes ali ao longo da minha trajetória, e ela me trouxe para me levou, né, para uma empresa que se chama Solids, que hoje é uma empresa super conhecida e premiada no Brasil inteiro. Bacana demais, Felipe. Vamos explorar uma questão que muito ouço falar do mercado, não de todos, que vendedor é para quem não sabe o que quer fazer de carreira, é começo de carreira vendedor. Qual que é a sua opinião sobre isso, Felipe? Eu acredito que essa crença já foi muito forte no passado, né? O vendedor hoje, na minha humilde opinião, ele ganhou muito mais destaque, pode ser pelo financeiro, pode ser pela capacidade de trazer receita, pode ser por estar em ambientes que muitas das vezes outras pessoas não estarão, pode ser pelo fato de trazer receita também, dá a ele uma oportunidade de estar em cadeiras, em mesas, conversando com pessoas muito relevantes também. Então eu acredito que isso foi mudando ao longo do tempo, né? Antes o vendedor era aquele cara que a família falava assim, você pode ser qualquer coisa, até mesmo um vendedor, né? Que era um trabalho muitas das vezes que da pessoa que não deu certo e vai trabalhar vendendo alguma coisa, e hoje muito pelo contrário, né? As empresas estão buscando cada vez mais vendedores qualificados que tenham experiência e conteúdo realmente para esses cargos. Por que você foi se especializando e indo para a área de parcerias e canais indiretos? Porque eu vi que essa área específica... O que é essa área? Vamos dar um passo atrás para quem não conhece. O que é um canal indireto? Beleza. Muitas empresas, eu trabalhei grande parte da minha vida vendendo de forma direta, por exemplo, para empresas, sem nenhum intermediário. A empresa vende direto para o cliente. Mas ao longo do tempo eu fui entendendo o mercado de parcerias e canais, que é quando você tem um intermediador e esse intermediador vai indicar, revender, representar a sua empresa de alguma forma. Então a venda, ela não é direta para a empresa, ela é uma venda que passa por um intermediador, um terceiro, que vai fazer essa venda para você. Ou vai indicar, ou vai revender, ou vai fazer um processo de representação, vai pegar a sua solução e colocar em algum combo que tem um produto dela. Aí a gente entra numa parte onde a gente vai diversificar as oportunidades. Tá? Então por que eu fui entrando nessa parte? Porque é uma parte que eu entendi que eu poderia ter um networking muito maior. Eu entendi, é uma coisa que eu gosto muito e busco. Eu entendi que o mercado não estava olhando como deveria para ela também, e quem chega cedo bebe água limpa, quem se especializa mais cedo em determinados temas, na hora que esse tema der um boom, que hoje está dando já de ecossistema de parceiros, você já está um passo à frente, e é um mercado que você, ao conhecer nichos diferentes, ao conhecer empreendedores e empresários diferentes, isso vai te abrindo muitas portas, não só de networking, mas também de conteúdo e de entendimento de novos mercados. Então, por exemplo, eu sempre vendi para RHs. Quando você trabalha com parcerias, você acaba entendendo outros mercados paralelos que também têm o mesmo cliente final. Então você vai entendendo modelos diferentes, processos diferentes, mercados diferentes e o quanto isso pode agregar no seu conhecimento dali para frente. Você falou uma questão que vender, eu achei muito bacana isso, inclusive vou levar isso para frente, vou falar sobre isso, que vender é ensinar. Mas aí tem um contraponto que é aquele vendedor chato, que fica batendo no mesmo ponto sempre, que é um insistente, não é um que ensina, não é um com uma escuta ativa. Como que você traz isso, Felipe, para o seu profissional ou para as equipes que você faz a gestão? Porque imagino que é um processo de desenvolvimento também dos próprios vendedores ali, dos próprios SDRs, trabalhar essa escuta ativa, que alguns vendedores eu sinto que tem tanta aquela pressa de vender, que esquece de entender o cliente, de ouvir ele. Excelente ponto. Vamos lá. Para mim, a parte mais importante de um processo comercial, principalmente quando você está falando de um executivo de vendas para frente, é a parte do diagnóstico. Se você está falando de uma forma... Bom diagnóstico, né? Você falou diagnóstico,
ele para mim, ele é fundamental por alguns pontos. Número 1, entender se realmente aquela pessoa, aquela empresa que está do outro lado, você realmente vai conseguir ajudar ela de alguma forma. Né? Muitas das vezes tomar um sim ou não rápido, para não perder o seu tempo e nem o da pessoa. Né? Número 2, por que o diagnóstico é importante? Para você entender o que e como da sua solução você tem que apresentar futuramente, ou posterior. Por quê? Eu, muitas das vezes, vou ter uma solução muito abrangente, e se eu não entendo o que será necessário para a pessoa e para a empresa que estão do outro lado, eu vou vender algo tão grande que eu posso me embananar nesse meio do caminho. Então a pessoa pode virar para mim e falar assim, olha, você tem muito, eu só preciso de um pedacinho. Uhum. Né? Sua solução é boa demais, eu só preciso... Então você mesmo cria a sua própria objeção. Né? E terceiro, um bom diagnóstico, ele é super relevante para você conseguir trabalhar as objeções que virão no futuro. Então, se você tira da boca da pessoa do outro lado informações que podem ser relevantes para o restante do papo, para o restante da conversa, é super interessante que você vá anotando, por exemplo, não, mas está muito caro. É uma objeção simples, né? É uma objeção muito comum. Pera lá, mas você mesmo me falou que... Então, esse você mesmo me falou é um ponto que, se você souber trabalhar bem, você já contorna uma objeção com informação que foi trazida para você pela própria pessoa que está do outro lado. No processo de ensinamento, digamos assim, no processo até mesmo professoral, a gente pode entender alguns pontos também. Existe um livro que fala sobre uma metodologia e habilidades de um vendedor que é chamado de Challenger. Quais são as habilidades desse vendedor? Eles chamam de 3 T's no inglês. Teach, Tailor e Take Control. Seria você ensinar algo, né, você personalizar o seu discurso e você manter o controle, muitas das vezes numa parte principalmente de negociação. A parte de ensinar algo ela é super relevante nesse processo, porque você vendendo ou não, a ideia é que você mostre tanta sabedoria, tanto conhecimento sobre o mercado, sobre as soluções, sobre as oportunidades, sobre os desafios, que você vai criar uma pulga atrás da orelha da pessoa que está do outro lado, ou das pessoas que estarão do outro lado, para falar assim, caramba, eu saí daqui com aprendizados novos. Realmente aquela pessoa ali sabe do que está falando e ela sempre vai estar no meu radar. Então, com um sim ou com um não, a sua autoridade, o seu conhecimento de mercado, ele vai ajudar no seu processo de venda. Você vai mostrar que você entende do que você está falando, que você consegue ajudar aquela pessoa que está do outro lado. E de fato, uma questão, não tem nada mais decepcionante de um vendedor quando você sabe, você vê que ele não entende o que está falando, está tentando te vender aquilo, né, Felipe? Fala, pô, o cara não está sabendo o que está falando, então deixa pra lá que eu vou caçar outra coisa. E por isso o diagnóstico ele é tão relevante, porque a partir do momento que você faz perguntas relevantes, perguntas que, principalmente abertas, para dar a oportunidade da pessoa que está do outro lado se expressar, eu costumo falar é o seguinte, quando a gente estava na 4ª, 5ª série, os professores falavam assim, justifique sua resposta, resposta completa. É literalmente o que você tem que fazer ali como vendedor. É pedir para que a resposta do outro lado seja uma resposta completa, para que você tenha informações, né, relevantes que vão te ajudar a conduzir o processo comercial. Tenha dado ali para, de fato, ser uma conversa, não ser um monólogo, de frente com o Gabi, né, pergunta e resposta, né? Exatamente. Felipe, falamos aí de ecossistema de parceiros. Tem algum livro, algo que você indica para quem quer conhecer essa área? Tem. Graças a Deus eu tive a oportunidade de tanto fazer imersões, quanto ler livros, quanto hoje ter o contato e networking de pessoas que tô para falar que criaram esse termo, metodologias no Brasil. Eu indico muito a Nara Vaz e a Juliana Tubino, que são referências em ecossistema de parcerias no Brasil. A Nara foi uma das precursoras ali na RD Stations, a Juliana Tubino também, e ela tem mais de 20 anos de Microsoft, e elas criaram um método Octo. Né? O método Octo é o método para ecossistema de parcerias. Então existe até o livro delas, que eu aconselho demais. Assim, eu vi uma frase esses dias que eu achei super legal, que o livro é um dos investimentos mais baratos que você pode fazer para conhecimento. Né?
E eu sou um cara que eu não gostava de ler. Mas quando você lê algo que você fala assim, não é possível que eu adquiri um conhecimento tão barato e tão relevante, aí pra mim virei a chave, sabe? Um parênteses. Então você acha que vale a pena? Vou falar sério. Você acha que vale a pena então ler em vez de usar o GPT para tudo, Felipe? Com certeza, com certeza. O GPT ele nos ajuda demais, né? Ele nos abre portas que antes a gente não conseguiria ter acesso tão rápido, mas uma boa leitura com quem já fez acontecer e destrincha e mastiga aquele conhecimento ali para você é um conhecimento muito barato. Eu falo, o corte é bom, mas o conteúdo na íntegra é melhor ainda, né, Felipe? Exatamente. Então, esse livro da Nara Vaz, da Juliana Tubino, ele vale muito a pena, se chama Ecossistema de Parceiros. Vai aparecer aqui embaixo pra gente o nome das autoras do livro, viu, gente? Maravilha. Felipe, entrando já na jornada de hoje, do Felipe hoje, né? Qual cadeira que o Felipe ocupa hoje e aonde? Eu tô como head comercial na Medco. A Medco é uma empresa de telesaúde espanhola. 10 anos de atuação mundial, são 13 países, e a gente detém a operação Brasil. Né? No Brasil estamos 5 anos já no mercado, apoiado aí querendo ou não, né, pela mudança de algumas leis, né, que permitiram a telesaúde ser muito mais divergida, digamos assim, ou direcionada a todo o mercado brasileiro. Né? A gente teve algumas alterações de lei que você hoje não precisa mais ir ao médico para fazer uma consulta presencialmente. Né? A gente tem dados que mostram que até 93% das demandas de pronto atendimento nos hospitais, UPAs, etc., elas poderiam ser resolvidas via teleatendimento. Então vamos pegar o seguinte cenário. A pessoa ela tem que sair de casa, normalmente na população brasileira ela vai pegar uma condução realmente, ela vai chegar no médico, ela vai esperar horas na fila, ela vai pegar provavelmente uma pulseira verde, ela vai passar por uma triagem para depois ir no médico. E nesse cenário todo, muitas das vezes ela só vai receber uma receita. Então hoje a Medco ela consegue atender 24 horas por dia com atendimento clínica médica em até 10 minutos, a pessoa que em 10 minutos não chega nem no ponto do ônibus para pegar o seu meio de transporte. Quero entender mais essa operação da Medco, vim da área da saúde, uma área que eu admiro muito, e sei da necessidade de mudança. Não é nem que vai mudar ou não vai mudar, o mercado de saúde tem que mudar, né, Felipe? Sim. Mas vamos explorar primeiro o seu papel ali como head comercial. Né? Qual que é a principal função do Felipe como head comercial de uma startup de telemedicina? Legal. A minha principal função é gerir o time, né, que hoje ele é dividido entre vendas diretas e canais indiretos também. A Medco é uma empresa que foca muito em canais indiretos, tanto de revenda quanto de uma metodologia ou de um método que se chama SVA, de Serviço de Valor Agregado. Eu gosto muito de falar sobre isso porque muita gente não conhece. Né? Então, na prática, pensa numa conta de telefone que custa R$100, ou de internet que custa R$100. Sempre tem aqueles aplicativos à parte ali que muitas das vezes você nem paga e nem sabe do que está pagando, e a Medco ela caberia ali, como um serviço de valor agregado, como um streaming, como um e-book, como outras soluções. Né? Então esse modelo de parceria ele é muito relevante hoje para a companhia. Então a minha função hoje é gerir o meu time, né, que tem tanto de venda direta para empresas, como um benefício para os colaboradores dela, então eu falo muito com RHs, né? Mas também o outro lado, a gente tem que fazer a gestão dos nossos parceiros. Então eu tenho hoje uma carteira de centenas de parceiros indiretos que revende a nossa solução de alguma forma. A Medco é um aplicativo. Através desse aplicativo, você consegue ter consultas com médicos, com profissionais de outras áreas, como psicólogos, nutricionistas, personagens, até mesmo veterinários, né, porque a família hoje também é constituída pelos petzinhos. Então a gente tem que fazer essa gestão de parceiros que fazem revenda, que combam a Medco nas soluções deles. Esse é meu trabalho hoje. E qual que é tem dificuldades? A Medco vende para o Brasil ou só para Minas? Vende para o Brasil todo. Você vê a diferença do mercado mineiro para o resto do Brasil, Felipe? Demais, demais. O ano passado eu tive a oportunidade de viajar o Brasil todo treinando parceiros. Né? E eu acredito que essa seja uma das principais questões que um bom gestor de parcerias tem que olhar para
para o time e para os seus parceiros. O treinamento e desenvolvimento ele tem que ser constante. E o ano passado a gente teve, e o começo desse ano também, a gente teve a oportunidade de pegar um desses parceiros que tem abrangência nacional e viajar por todo o Brasil justamente para fazer essa capacitação. Uhum. O mercado mineiro, todo mundo fala nele, o mineiro ele é mais desconfiado. Mas se você consegue passar a confiança, né, na sua fala, na sua autoridade, nos seus treinamentos, é também são pessoas, são empresas também que não vão querer te largar depois. Né? O mineiro ele é mais fiel. Eu acho ele mais fiel, ele é mais desconfiado, mas ele é mais fiel. Uhum. E como faz para contornar? Porque você cria um treinamento a nível Brasil. Da mesma forma que você treina o representante de Minas, você treina ele em São Paulo? Na verdade, os representantes, os parceiros, né, eles estão espalhados pelo Brasil todo. Uhum. Quando a gente faz uma visita presencial, eu sou totalmente a favor desse movimento presencial, a coisa muda demais. É claro que o online ele acaba ficando mais barato, mais acessível e mais prático para você passar informações. Isso não tem dúvida. Uhum. Porém, quando você se dispõe a pegar um carro, pegar um avião, ir lá no interior no Nordeste para apertar a mão de uma pessoa, para entender e fazer um diagnóstico também das oportunidades, dos desafios e passar o seu conteúdo, o seu conhecimento, para mim isso vira o jogo. Então o presencial, você acha que faz diferença? Demais, 100%. E como funcionam esses treinamentos, Felipe? Que eu fiquei bem intrigado, que passa pelo Brasil todo. Certo. É o mesmo discurso? Não é o mesmo discurso. A gente adapta por cada região. Então a gente conta muito com o parceiro que está, por exemplo, desde o sul até o interior do Nordeste. Eu ia perguntar, porque se você adapta, como que você adapta tendo a escuta daquela região? Com certeza. A gente sempre precisa ter o parceiro para nos apoiar. Né? Então não é um treinamento somente de produto, tem todo um contexto e uma construção que é feita com um parceiro intermediador. Se a gente quer juntos dar as mãos e atingir o mesmo cliente, né, porque ele é um cliente da parceria, digamos assim, ele nos apoia trazendo esse cliente, muitas das vezes, ele nos apoia fazendo a questão mais cultural ali, e a gente vem entendendo com diagnósticos antes mesmo de passar qualquer tipo de treinamento, qualquer tipo de conteúdo. Né? Até coisas pequenas, a mesma piada que você faz em Minas, você não faz no Sul, você não faz no Nordeste. Tem particularidades de cada estado, de cada cidade, de cada povo, que também você tem que colocar em consideração. Mas eu falo uma coisa que eu acredito muito, que é o seguinte. A questão de parcerias, muitas das vezes o parceiro será a única forma de fazer você vender para determinados tipos de público. Você pode investir R$1 zilhão no seu marketing, no seu tráfego pago, que o parceiro que já tem o cliente específico e quer vender a sua solução, ninguém vai tirar aquela venda dele, porque ele vai fazer você intermediar, ele vai ser o intermediário daquele aperto de mão final no interior do Ceará que vai trazer a venda para casa. Então, é uma estratégia que eu considero ela de um CAC menor, tá? E ela é muito boa para a empresa, porque ela tem um benefício indireto também, que é o alcance. Né? Você está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem parceiro meu agora no Norte, tem parceiro meu agora no Sul, tem parceiro em demais estados, que estão fazendo um trabalho que a gente vem plantando junto ao longo dos últimos anos. Não vai ser numa resposta de 10 segundos que você vai me responder isso, mas uma dica que você dá para a empresa: pô, Felipe, eu tô aqui com 20 mil para conseguir um mercado novo, uma cidade nova, para investir em tráfego. Eu ponho isso no tráfego ou invisto numa parceria estratégica? Como a pessoa identifica isso, a empresa identifica isso? Uma dica, né? Porque eu sei que são diversos fatores. São diversos fatores, eu não consigo responder isso de bate-pronto, assim, uma resposta simples. Indicadores. Mas se a empresa tem canais de vendas bem definidos, se a empresa tem um perfil de parceiro ideal muito bem definido, e se ela tem parceiros que podem abrir portas para ela, seja com eventos, seja com a construção de parcerias em conjunto ou qualquer coisa nesse sentido presenciais, eu alocaria sim um dinheirinho, um pouco do capital nesse tipo de investimento. É um tipo de investimento que eu, particularmente, junto com a equipe, queremos fazer o ano que vem de forma mais itinerante também.
Me veio aqui uma coisa na cabeça, eu vim do meio de desenvolvimento startup, né? Então é muito comum a gente preencher um canvas de modelo de negócio. Tá na telinha aqui. E eu já vi, nem todos, obviamente, mas já presenciei alguns mentores ou instrutores ali na hora das dinâmicas até falando, não, pula esse quadrinho aqui, que é o parceiro estratégico. Por de fato ser às vezes complexo da pessoa pensar ali na primeira momento que ela está pensando numa ideação, é difícil pensar em como encaixar um terceiro para potencializar seu produto. Você está familiarizado com o Canvas de negócio? Sim. E o quadrinho Sim. parceiro, parceria estratégica, parceria-chave, depende de como está a tradução. O que você acha disso, Felipe? Olha, o perfil de parceiro, a gente fala muito sobre o perfil de cliente ideal, mas poucos falam sobre... Você falou parceiro ideal e eu tô assim, pô... Poucos falam sobre o perfil de parceiro ideal. O Alfredo Soares, ele fala uma frase que toda empresa deveria investir em eventos de CAC negativo. Eu falei assim, caramba, o que é eventos de CAC negativo? E eu pensei muito na nossa parceria dentro de casa, pensei em parceiros estratégicos que eu apoio, e eu falei assim, caramba, por que não, e aqui vocês têm uma baita infraestrutura, né, que permite isso ser feito, por que não chamar parceiros para dividir os custos de evento, ou até mesmo para bancar os custos desse evento aqui, sendo que eu posso colocar decisores e a gente partilhar os resultados. Né? Então, não é fácil, mas o processo de definição do perfil do parceiro ideal, ele é extremamente relevante para a gente conseguir mapear e até trabalhar novos canais de aquisição. Se a gente acha, por exemplo, no nosso caso, a gente entendeu que a gente estava focado muito no mercado de telecom, né? A gente entendeu que existem outros tipos de nichos que também estavam fazendo muito sentido. Por exemplo, funerárias. Hoje a gente tem diversas funerárias gigantescas no país, onde eles entenderam que o dono ou a diretoria, eles têm um público talvez um pouco mais experiente, né? Mas eles entenderam também que eles precisavam gerar mais valor em vida para perpetuar aquele LTV, digamos assim, para perpetuar aquela venda. Então, por que uma empresa que investe em saúde e bem-estar não possa ser o benefício em vida do meu plano? Funerárias, corretoras, até mesmo, esse é um pouco diferente, sócios torcedores de futebol, que precisam cada vez gerar mais valor para aquele usuário pagante ali. Então, esse mapeamento, né, de quem é o perfil de parceiro ideal, ele é muito importante, mas ele não é um caminho fácil. Felipe, se deixar aqui, eu vou bater no papo aqui, o tempo voa, né? Queria agradecer pelo seu tempo. E antes da gente finalizar, né, eu vou te dar mais uma missão. Vambora. Que é você deixar uma dica para a empresa. Eu quero que vamos focar na empresa que não atua com parceria, que acha que só existe cliente concorrente no mercado. Ok. Que tem esse tipo de empresa ainda, Felipe? Claro, com certeza. Uma dica para esse tipo de empresa que tem resistência em abrir para parceiros ali para revenda, para distribuição de um parceiro de fato como canal de distribuição. Que dica você dá para esse gestor que está à frente dessa empresa? Eu dou duas dicas, na verdade. O primeiro é você estudar a margem que você tem dentro da sua precificação para saber o que é possível você passar dessa margem para um parceiro para que você consiga fazer dele também um canal de distribuição, né, e você consiga mais clientes, mas só que com CAC menor. Uma dúvida, e se eu falasse não tem margem nenhuma? Você não tem uma margem que você possa passar para frente, mas você concorda comigo que esse custo de aquisição ele vem de algum lugar? Tem que vir. Tem que vir. Então, por que eu não posso, muitas das vezes, fazer outra estratégia que seja tirar esse dinheiro que vai do marketing direto e passar para um cliente? Outro ponto, parcerias, muitas das vezes, elas são só pagas através do êxito. Então, eu só vou pagar o meu parceiro se eu tiver êxito naquela venda. É no sucesso. No sucesso. Então, se eu tenho êxito no sucesso, eu tenho minha margem de contribuição. E por que eu não posso tirar um pouco de lá? Tá? E o outro ponto é olhar para o mercado para entender quem são possíveis produtos, soluções, empresas que entregam
para o meu cliente soluções complementares para a partir daí eu entender se ele pode ser um bom parceiro para mim. Uhum. Se eu entrego X e tem alguém, né, talvez de outro mercado, mas que está olhando para o meu cliente final também, por que a gente não pode fazer uma parceria e entender se a gente pode trabalhar junto, que seja para começar com o co-marketing. Uhum. Que seja para começar com o co-marketing. Se eu posso deixar uma terceira também, depois de definido tudo, nunca deixe de treinar o seu parceiro. Seja no seu próprio produto, mas também em gestão, em processos, em vendas. A gente tem diversos parceiros hoje que aproveitam os nossos treinamentos semanais para aprender sobre vendas. Porque muitas das vezes na empresa deles não tem treinamento igual a gente fornece. Voltou sobre educar, né? Exatamente. Maravilha, Felipe. Felipe, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço a presença aqui. Com certeza um papo muito rico aí, público. Quando você vai explorar muito a área comercial. Maravilha, eu que te agradeço toda a equipe aqui também. Maravilha, e obrigado você que acompanhou o episódio até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.